Mais um governo de esquerda naufraga na opinião pública. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por JJ Liber, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Desde que foi eleito no final do ano passado, o presidente chileno Gabriel Boric tem visto sua popularidade desabar completamente. Em pesquisa divulgada recentemente, constatou-se que mais de 2/3 da população chilena desaprovam o governo de Boric, sendo que apenas 26% dos entrevistados consideram boa ou ótima a sua gestão. Apenas no mês de outubro, a aprovação do presidente caiu 9 pontos percentuais, sendo que sua reprovação aumentou em 8%. No geral, 71% dos chilenos acreditam que o país está no caminho errado. É claro que boa parte dessa desaprovação se deve aos catastróficos números da economia chilena nos últimos meses. Afinal de contas, a inflação acumulada no ano passado, de 7,2%, foi a maior em 14 anos, e no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação chilena já supera os 13%, índice mais alto desde 1994, o que demonstra que a economia do país está, de fato, indo por um mau caminho. O Banco Central do Chile já aumentou a taxa de juros diversas vezes, sendo que o atual valor, 11,25% ao ano, é o maior em décadas. E como se não bastasse a disparada da inflação e o aumento substancial da taxa de juros, o Banco Central do Chile também reduziu as perspectivas de crescimento econômico do país para algo entre 1% e 2% neste ano, com risco real de recessão no ano que vem. Some-se a isso a intenção do presidente chileno de modificar o modelo de previdência do país, abandonando o atual modelo sustentável para adotar um modelo como o brasileiro, que nós bem sabemos se tratar de um ralo de recursos públicos, e tem-se a tragédia econômica devidamente armada. O descontentamento da população chilena já era visível há algum tempo, e o fracasso da nova Constituição, proposta pelo governo de Gabriel Boric, demonstra isso claramente. A proposta constitucional foi rechaçada pela população do Chile, com a desaprovação superando em muito o que as pesquisas originalmente apontavam. Essa nova Constituição, que cometia atrocidades como criar um sistema único de saúde, exigir paridade de gênero em todas as instituições, dentre outras esquerdices, era a mais ousada tentativa de implantar um regime legitimamente socialista no país, por parte de Gabriel Boric e sua gente. O caso chileno, contudo, não é o único. Diversos outros governos de esquerda recém-eleitos ou que já governam há algum tempo vêm enfrentando constantes protestos e uma desaprovação popular cada vez maior. O recém-eleito presidente da Colômbia, Gustavo Petro, viu sua desaprovação saltar de 20% para 40% em apenas 2 meses. Muito disso em função, mais uma vez, de uma crescente inflação aliada a uma taxa de desemprego acima dos 10%. 64% dos colombianos afirmam que sob o comando de Petro, o país está piorando. No Peru, o presidente esquerdista Pedro Castillo já chegou a amargar 74% de desaprovação, e isso apenas no seu primeiro ano de mandato. Atualmente, o índice continua próximo dos 70%, sendo que Castillo já foi alvo de diversos pedidos de impeachment por parte do parlamento do país. Inclusive, já tratamos desse caso no vídeo Pedro Castillo escancara a crise da esquerda na América Latina, aqui no canal. A causa, mais uma vez, foram os problemas econômicos que o país enfrenta e que, por sua vez, agravam 2 outros problemas acessórios no país, a pobreza e a criminalidade. Já Alberto Fernandes, o amigo íntimo de Lula, que fez questão de viajar ao Brasil para abraçar pessoalmente o Molusco e festejar a vitória do PT, algo que poderá representar, como imaginamos, generosas contribuições para os cofres argentinos, feitas com dinheiro tirado do pagador de impostos brasileiro, é claro, é desaprovado por 6 em cada 10 argentinos. O motivo não poderia ser outro. A Argentina amarga uma taxa de inflação que deverá terminar este ano na casa dos 3 dígitos. E não há qualquer perspectiva de melhora dessa situação no curto prazo. Já foi a época, porém, que nós, brasileiros, podíamos nos vangloriar de nossa situação diferenciada em relação a nossos vizinhos latino-americanos. O fato é que, com a eleição de Lula para o novo mandato presidencial, toda a estabilidade econômica que vinha sendo fragilmente costurada no período pós-pandemia corre
sério risco de ir por água abaixo. Prepare-se para dar adeus para o período de constante redução de preços e também para as privatizações de estatais, para seu tão sonhado CAC ou para qualquer outra coisa que você valorize. Como já diz a extrema imprensa, estamos nos dirigindo para o governo Lula 3.0. E o que esperar desse governo? Bem, mais do mesmo, é óbvio. Lula e sua proto-equipe econômica já trabalham de forma intensa, diga-se de passagem, para furar o teto de gastos, ou em outras palavras, para trabalhar com um cheque em branco que lhes permitirá gastar e imprimir dinheiro como se não houvesse o amanhã. Privatizações e redução do Estado já são coisa do passado e até as ações das empresas estatais já sofrem com essa nova perspectiva, seja porque o mercado sabe que o Estado é um péssimo administrador de negócios, seja porque todos sabem o que acontece quando o PT tem um controle sobre alguma estatal. Mesmo a ideia de uma nova constituinte já foi veiculada por Lula, à semelhança de seu par socialista chileno. Em outras palavras, aquilo que temos acompanhado acontecer à distância no Chile, poderemos ver acontecer aqui no Brasil muito em breve. Não é exagero afirmar também que estaremos no lucro se a coisa parar no atual patamar econômico chileno, ao invés de degringolar até o ponto de nos tornarmos uma nova Argentina ou, Deus nos livre, uma nova Venezuela. Porém, em nossa defesa, podemos dizer que o Lula tem mais pontos fracos se comparado ao presidente chileno Gabriel Boric. É claro que, ao contrário deste, Lula é um político calejado que conseguiu se manter firme na presidência da República, mesmo quando o escândalo do Mensalão ocupava todas as manchetes das TVs e dos jornais, ainda que para isso Roberto Jefferson tivesse que aparecer com um olho roxo na CPI. Lula, inclusive, conseguiu se reeleger após esse escândalo. Então sim, para todos os efeitos, o Molusco é um político mais habilidoso que Boric. Porém, Lula é muito mais velho que o presidente chileno, sua saúde é precária há um bom tempo e mesmo a sua voz já demonstra exaustão. Chegou até a circular a informação, falsa, de que Lula havia morrido. Para chegar ao fim do seu mandato, Lula precisa primeiro sobreviver ou ter saúde o suficiente para conseguir governar. Uma saúde precária e uma falta de vigor físico podem ser encarados como fraqueza, tanto por parte do povo que não apoia o Molusco, como por parte de adversários políticos e principalmente de aliados que gostariam de derrubar Lula do poder. Lula também representa a velha política e a velha esquerda, ao contrário de Boric, que foi eleito como uma promessa de uma esquerda mais jovem, renovada, menos focada em ideias tipicamente socialistas e mais voltada para temas progressistas. Sim, Lula angariou muitos votos de eleitores progressistas, mas todos sabem que ele não representa essas ideias. Afinal de contas, ele é um velho político, cercado por tantos outros velhos políticos. Não seria difícil imaginar um cenário onde parte de seu eleitorado retiraria o seu apoio em favor de algum nome mais jovem e moderno, com ideias progressistas mais autênticas e menos oportunistas que as de Lula. Alguém com um perfil como o de Gabriel Boric, só que brasileiro. De qualquer forma, tanto o cenário da desaprovação de Boric por parte dos chilenos, quanto tantas outras situações semelhantes na América Latina, demonstram que a população como um todo está cansada das políticas de esquerda e de suas desastrosas consequências. Sim, é um fato que muita gente ainda não consegue perceber no momento do voto que candidatos de esquerda sempre incorrerão nos mesmos erros, repetindo vez após vez o fracassado roteiro que envolve intervenção estatal, inchaço do Estado e desarranjo econômico. Mas ainda assim, não se pode negar que de fato algo está mudando no que se refere à mentalidade geral da população. O modelo de socialismo latino-americano, embora possa aparecer reciclado vez ou outra no rosto de novos políticos como Gabriel Boric, já é conhecido por todos e seus resultados sempre se repetirão, não importa o nome do partido político envolvido ou se o rosto desse partido será um líder estudantil como Boric, um professor grevista como Pedro Castilho ou um corrupto descondenado como Lula. É justamente a repetição do mesmo ciclo que faz com que a paciência do povo diminua cada vez mais, e mesmo poucos meses são suficientes para levar a população revoltada às ruas. Aqui no Brasil, esperamos que esse fenômeno se repita, com a aprovação do Lula caindo a patamares pífios, tão logo os desastres de seu governo comecem a se concretizar. Com sorte, poderemos evitar, assim, que ele governe por muito tempo, o que poderia permitir ao Brasil proteger sua economia um pouco mais da sanha dos socialistas. De qualquer forma, e não obstante um ou outro resultado eleitoral que decepcione os defensores da liberdade,
o que não se pode negar é que algo está mudando, de fato, na mentalidade do povo da América Latina, ainda que esse processo seja mais lento do que eu e você gostaríamos. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, compartilhe-o com seus amigos e ajude a divulgar a mensagem da liberdade. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, se inscreva no canal e clique no sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!